Há inúmeros factores que influencian a efectividade deses procesos, mas se tivéssemos que resumir ou apuntar para un só obstáculo, eu diría, sen dúbida, que é a falta de adaptación desas políticas tradicionais á realidade do servicio público, ás súas características normativas e á súa cultura organizacional. Depois de entrevistar a moitos actores envolvidos na política de avaliación de desempeño, isto é, planilladores, xefías, servidores funcionais, sindicatos, responsáveis pela avaliación de desempeño en diferentes niveis administrativos, tipos de organizacións en varios países e contextos, a maioría sinala que o proceso choca frontalmente con a realidade da administración pública. Temos que considerar que normalmente as innovacións na gestão de persoas, acontecen antes no ámbito privado que no público, ao menos dentro de certas compañías topis no mercado, né? E aí o planillador, o facedor de políticas, acredita que a solución é levar esa nova iniciativa, esa innovación do sector privado, transferirla directamente no servicio público, sen estudar se é alternativa, adecuada ou non, né? E o fato é que a literatura presenta unha primeira categoría de factores que son indispensáveis para que a avaliación de desempeño funcione ben, que son os factores distais ou macro, que son elementos do contexto das organizacións e do propio proceso. Dentro dese grupo de factores ten dois que son aquí cruciais para entender esa desadaptación das políticas de avaliación de desempeño no ámbito público. As estruturas e a cultura organizacional. As estruturas serían as normas que regulan o servicio público en geral, os estatutos do servicio público, por exemplo, e a cultura das organizacións son aqueles valores, preferencias, crenzas que son comuns, né? Que son compartilladas por todos e que de alguna forma definen a identidade de un órgano. Pois ben, as estruturas do servicio público son as que modelan os elementos da súa cultura, que implican actualmente unha barreira á avaliación de desempeño tradicional. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Então, quais seriam essas estruturas e como isso influencia na cultura organizacional que choca ou que supõe uma barreira à avaliação de desempenho tradicional? Em primeiro lugar e fundamental é a estabilidade no serviço público, né? Essa vaga que você ganha praticamente por toda a vida, bem diferente do setor privado, onde cada vez tem mais mobilidade e as pessoas trabalham 5, 10 empresas ao longo de sua carreira, diferentes lugares, países. Essa estabilidade leva a quê? A ter uma camaradagem
entre os trabalhadores, esse coleguismo, né? Que faz com que as pessoas tenham dificuldades para avaliar, digamos, de forma rigurosa. As pessoas, na maioria dos casos, como vimos, otorga máximas puntuações ou, ao menos, uma pontuação que lhe permita não perder uma gratificação, né, a seu colega, a seu subordinado, enfim. Me lembro um servidor que estava já quase a ponto de se aposentar. Ele me falou: olha, Henrique, eu estou na mesma organização toda a minha carreira, eu trabalhei na mesma unidade e eu estou compartilhando horas de minha vida com colegas, com os mesmos colegas, que provavelmente eu vi mais do que meus irmãos, né? Como eu vou tirar parte do salário deles na sua avaliação, né? Você vê aí a diferença que tem essa questão das relações interpessoais muito mais intensas do que no sector privado. Isso leva a pensar que tem uma preferência por ter bons relacionamentos, inclusive por acima de qualquer prioridade profissional às vezes. Pode criar muitos conflitos. Me lembro, uma servidora me falava que no seu âmbito de atuação tinha várias fações, né? Várias fações enfrentadas, né? Então, isso é uma questão, primeira, fundamental a considerar. Um segundo elemento da estrutura do serviço público é a forma de acesso a esse serviço público. Também diferente do serviço privado. E isso gera uma cultura de não aceitação da crítica profissional. E vou explicar por quê. Digamos o que muitas pessoas falam, uma cultura de avaliação de desempenho. No sector privado, para você entrar numa empresa, na maioria dos casos vai enviar um currículo e vai ter uma entrevista. Em outros casos pode ter algum teste, alguma coisa, mas 95% dos casos é assim. Você manda um currículo e entra um processo de seleção com uma entrevista e aí entra. E depois, a manutenção ou desenvolvimento de sua carreira depende de você fazer um bom trabalho, que lhe contratem por mais anos, conseguir promoções, não ser demitido. No serviço público, você entra por um concurso competitivo, né? Você vai ter que estudar meses, às vezes anos, vai superar 200, 300 candidatos e vai ganhar essa vaga depois de um estágio probatório. Ainda agora estão querendo colocar mais filtros, mas você faz o maior esforço da carreira, seu maior mérito é ganhar a todos esses candidatos e ganhar e consolidar essa vaga, né? Então, quando você ganha essa vaga, você ganha esse direito de ter essa vaga, e isso faz com que as pessoas sejam mais relutantes a receber uma crítica. Olha, eu ganhei essa vaga, eu tenho essas competências, estou capacitado para essa função, efetivamente estão, né? Então, isso que faz que muitas pessoas não aceitam essa crítica, né? Muitas pessoas, como falamos, entram em recurso, inclusive quando não perdem a gratificação, porque não admitem uma certa crítica, seja profissional ou não. Às vezes também tem outra questão, que tem situações de assédio moral no trabalho, enfim, por meio da avaliação de desempenho, mas é outra história, né? Então, essa forma de acessar também influencia em essa questão, essa cultura de não aceitar a crítica profissional, que também tem muito a ver com as culturas nacionais, culturas regionais, né? Mas isso é história para outro dia. Outro aspecto das estruturas do serviço público que afetam a cultura organizacional, qual é? A alta rotatividade das chefias. Tá? Isso leva a uma ausência da cultura de chefiar, ou o fato de ter hierarquias mais horizontais no serviço público. No âmbito privado, o chefe é o chefe, né? Todo mundo respeita as hierarquias, e se você tem um mau comportamento, você vai ser demitido. Aqui é diferente, todos ganham uma vaga no serviço público e, além de tudo, tem muita rotatividade, né? Então, um dia um pode ser superior e outro pode ser subordinado, né? Isso afeta, obviamente, a forma de avaliar o desempenho e também o fato de que não se monitora o desempenho. As pessoas não acompanham, não se sentam com as pessoas e, sobretudo, na hora de dar o feedback, o retorno, não é dialogado. Se manda por uma planilha e ninguém faz essa entrevista de avaliação
que, segundo a literatura, é fundamental para a efectividade dos processos. Então, esse é um elemento a considerar importantíssimo. Me lembro uma pessoa que tinha um cargo de comissão, de chefia, e me falava avaliação de desempenho. É o único momento que me legitima para eu sentar aqui a meus colaboradores e que eles se sentem e me escutem, porque eu tenho esse processo que me legitima para fazer isso. Então, as próprias estruturas também não incentivam esse afiamento ou esse monitoramento do desempenho. Un cuarto aspecto fundamental na estrutura da administración pública, a autonomía e discrecionalidade dos servidores públicos. Ese street level bureaucracy de Lipsky, ¿no? O funcionario do nível da rua. A autonomía para decidir dos servidores públicos faz con que exista realmente unha capacidade para ter un impacto na implementación da política, né? Tem sempre uma margem de decisão, não está tudo regulamentado e podem decidir em certos momentos o direcionamento de uma política, não? E aí entram muitos interesses nessa toma de decisões, não? Os servidores, segundo Lipsky, irão sempre a preservar essa autonomia. Vinculado também a esse processo, existe um alto número de atores na cadeia de decisão. Isso um pouco fazendo a leitura de Pressman e Wildawski, que são esses clássicos de análise da política pública. Uma cadeia longa de decisões implica um risco maior para surgirem falhas na cadeia da implementação, de forma que a probabilidade de que a qualidade do processo se deteriore é maior. E isso acontece também no sector público, onde tem muitos atores envolvidos, de quem planeia, da direção, como querem cada um, que a importância da gestão de desempenho, como querem que seja a implementação. Cada chefia da unidade tem muitas pessoas envolvidas, né? The government, if we have people making policies on the street level? Well, keep in mind that we want the people to make these decisions. We want the teacher not to follow a rule book. Here's a child, here's what I do. We want the teacher to have as much knowledge and experience and intelligence to do a good job with that student. This is not something that can be reduced to rules. So the consequence is that if we manage street-level bureaucrats properly, we'll get the best product. We'll get the best set of services, the best policies. So street-level bureaucrats have a direct relation with the outcomes and impacts of policies? They make the policy, because in the end, what they do is the policy that we have. Now, that doesn't mean that we can't hire good teachers, pay them well enough, give them good training, provide guidance for them to the extent that we can. But in the end, what they do is what we get as governments and what we get as society. Esos dos aspectos, tanto esa autonomía como ese número de actores, faz con que existan dois elementos da cultura fundamentais em relação à gestão de desempenho. Uma burocratização tradicional do processo, isto é, o processo feito pro forma, e outro é que a gratificação é concebida já como um direito, né? Quando você está por anos e anos fazendo processos sem nenhum tipo de significado real, sino como um processo burocratizado, é muito difícil mudar esse comportamento, não? Isso é o que falavam Sabatier e Mathmanian. Quanto maior for o grau de mudança que você está seguindo dos comportamentos no público alto, mais difícil será a consecução desses objetivos pretendidos. E acontece também que, na medida em que as pessoas consideram esse processo injusto, porque, claro, me diziam muitos, não, é que eu trabalho muito mais, eu vejo muitas pessoas que não fazem absolutamente nada e estão ganhando a mesma remuneração do que eu, né? As pessoas acham um processo injusto e, portanto, ainda não tem nenhuma legitimidade e, por isso, está totalmente burocratizado. E, da mesma forma,
o que acompaña ese proceso a gratificación de desempeño. Todo el mundo ya considera, porque todos los meses se cobra, se gana a máxima puntuación, máxima gratificación, ya parte do salario. E tiña que me falaba inclusive, no es que cuando comencé a estudiar para o concurso, estaba lá o salario, o conjunto de salario, ya estaba incluído a gratificación de desempeño. Aí cheguei na organización e me falaron que ainda tiña que gañar esa gratificación. Entón, as características da administración influencian neses aspectos da cultura organizacional que choca contra a avaliación de desempeño tradicional, que suponen implicar una barrera para que sea efectiva.